Fala pessoal, eu sou o Cristiano Paiva, aqui da Odonto SA, e hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre uma estratégia muito legal que eu venho desenvolvendo aí ao longo dos anos na minha clínica e que me trouxe muitos pacientes. Bom, e como que é essa estratégia? Bom, essa estratégia é baseada no medo dos pacientes. Genuinamente, a gente fez uma pesquisa aqui nos últimos 5 anos, eu perguntei para os pacientes aqui da minha clínica da Smile, se eles tinham, você tem medo de dentista? Aí as respostas, não tenho medo, tenho um pouquinho de medo, tenho muito medo, tenho pânico. E vejam vocês, as pessoas que responderam tenho muito medo e tenho pânico foram quase 90% das pessoas. E aí, gente, baseado nisso, e na verdade quem manda no nosso negócio são as pessoas, são os pacientes, eu tracei uma estratégia da comunicação da minha empresa, falar com essas pessoas, né? Isso me trouxe muitos clientes, isso me trouxe realmente, genuinamente, clientes que têm pânico. Então, para isso, é claro que você tem que se preparar para isso, você tem que ter um conhecimento a mais para tratar essas pessoas. São pessoas que necessitam de um cuidado maior, necessitam de uma velocidade de tratamento menor e muita psicologia. E, na verdade, eu estou trocando essa ideia aqui com vocês porque todo dentista é psicólogo, né, gente? A gente vem aí sempre conversando com as pessoas. A gente tem pessoas, eu, por exemplo, tem pacientes aqui que marcam às vezes sessão para desabafar mesmo, de conversar. E a vida nossa, isso é comum na nossa vida como profissional. Então, o que eu fiz? Foi diminuir a velocidade de tratamento desses pacientes. Preparei minha equipe toda para esse tipo de pessoa. E o que eu tenho que falar para você é o seguinte: vamos falar primeiro da parte biológica, depois da parte de cobrança em termos de valores, o que acontece que a gente faz isso. Bom, na parte biológica, na parte de tratamento, a gente diminuiu a velocidade do tratamento e cercou esse paciente de muito carinho, de muita conversa, de muita parte psicológica. Isso faz grande diferença. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que tem pânico mais cedo, e eu costumo dizer para as pessoas nos cursos que a gente dá, que pânico é uma coisa assim, uma pessoa que tem fala para outra, fala muito bem de você para isso. Isso até tem alguns pacientes aí que tem pânico, que eu faço questão de filmar, brincar com eles. Tem até alguns lá, vocês vão ver que eles não perdem o medo, né? Que a gente observa tratando pessoas assim, é justamente isso. E o que você precisa ter com esses pacientes? A atenção, basicamente. São pacientes que demandam muita atenção, são pacientes que você tem que ir com tratamento bem devagar, né? Às vezes 1/4 da velocidade de um tratamento normal, tá? E a experiência que eles têm não é passada para outra. Você recebe uma indicação, mas essa experiência precisa ser vivida para outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem pânico falou para outra, que é o que a gente está falando agora. Essa experiência, a pessoa não vem em você sem medo, ela precisa viver isso. É o tipo de experiência que você não passa, se vive, né? E para isso, você tem que entender todo o processo, né? Para que você faça o passo a passo direito. Então, com essa pessoa que eu atendi hoje, voltando ao exemplo dela, eu fiz o tratamento dela é grande, ela precisa de uma reabilitação associada a tratamento ortodôntico, com implantes depois, lâminas depois no final. Então o que eu fiz? Eu peguei as coisas principais dela, peguei tratamentos menores para que ela me conhecesse. Foi uma limpeza que a gente fez, foi uma limpeza de 2 cáries pequenas, para que essa paciente nos conheça melhor, e aí os passos no futuro serão passos maiores, né? Agora hoje eu tive a conversa com ela de tudo que tem que fazer. Outra dica bacana que eu sei que está tratando pessoas que têm pânico, falar pouco do procedimento, mostrar nada, está proibido de mostrar, preste atenção nisso, para tudo que você está fazendo, proibido de mostrar procedimento, proibido de mostrar vídeo de alguma coisa de procedimento. Essas pessoas têm verdadeiro pânico, aumenta a pressão, transpiram, suam. São pessoas assim que você deve evitar esse tipo de abordagem. E aí também, já pegando esse gancho, falando, vocês que estão postando coisas na internet, que as mídias agora são para acesso de todos, né? Eu estou vendo muito colega postar procedimento, postar cirurgia, mostrar. Gente, isso é tiro no pé.
as pessoas, se eu tive uma pesquisa com mais de quase 90% das pessoas tem muito medo ou pânico, você mostrar um procedimento para elas, mas assim, é verdadeiro tiro no pé. A gente evita mostrar procedimento. Para essas pessoas que têm pânico, também não pode mostrar de jeito nenhum. Então, o passo a passo com elas é exatamente isso. E aí vão entrar na parte de cobrança, né? Porque isso aqui não é uma aula de como tratar um paciente que tem pânico. Existem várias técnicas aí, elas estão disponíveis, né? Inclusive sedação, né? Você pode usar a sedação, você pode usar óxido nitroso, isso tudo é válido para a gente tratar esses pacientes assim. Eu aqui ainda não tenho, um dos planos de colocar na minha clínica, uma das minhas dentistas que trabalham comigo aqui, minhas colaboradoras, está fazendo um curso desse, nós vamos oferecer esse serviço já já. E aí, como que você cobra isso, Cristiano? Bom, eu costumo dizer para as pessoas nas palestras, o que se cobra é o que os seus pacientes podem pagar, o seu grupo de pacientes. E aí eles me falam assim, mas quanto? Eu sempre falo também a segunda frase, o máximo possível. Só que esse máximo tem que ser avaliado pelo bom senso, pela todo o envolvimento, por toda a situação que onde a sua clínica está situada. Isso aí varia muito. Eu geralmente aqui, uma regra que eu tenho aqui, eu cobro 50% a mais de qualquer procedimento. Se a pessoa tem pânico, se eu tenho que fazer adequação, perdão, né? Caiu um negócio aqui. Eu cobro mais ou menos 50% a mais, tá? Isso é válido. Geralmente as pessoas que têm pânico não se preocupam com valores, tá, pessoal? Essas pessoas têm na verdade tem três características muito legais. Primeiro, elas não se preocupam com valores. Segundo, elas vão ficar completamente dependentes de você. São pacientes que, se você não fizer uma coisa muito errada, elas não vão te largar de maneira alguma. É só você que põe a mão nelas. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Se você precisar mandar para outro paciente, para outra especialidade, são pessoas assim que têm grande dificuldade de você mandar para outro profissional por conta dessa dependência que eles geram de você. E a terceira coisa é que eles falam muito bem de vocês. A gente já falou sobre os venares, que é o vendedor externo não remunerado, que é um dos maiores patrimônios que uma clínica pode ter. Depois você procura aí no nosso Instagram, tem uma parte que a gente fala aí sobre os vendedores externos, né? Que é uma estratégia também muito legal. Então, pessoal, essa estratégia me trouxe muito ganho financeiro, me trouxe um movimento muito bacana de usar justamente o medo positivamente para nós. Então, primeira coisa que você tem que entender é que esses tratamentos, resumindo todo o vídeo, primeira coisa que você tem que entender são tratamentos que têm que ser mais lentos. Por quê? Porque essa experiência precisa ser vivida. E cada paciente é um paciente individual. O que você fez no amigo dele, que trouxe ele aqui, não vale para ele. Ele precisa viver isso. A segunda coisa é que tem que ser cobrado a mais. Você não pode trabalhar um paciente desse, em hipótese alguma, cobrando o mesmo valor de uma outra pessoa. Né? Inclusive eu sou defensor aqui da individualização de todos os tratamentos. Então o valor que você cobra numa resina, por exemplo, para um indivíduo você vai cobrar um pouco mais, a mesma resina, para outro você vai cobrar um pouco menos, por conta do grau de dificuldade. Quantas vezes você pegou um paciente que tem limitação de abertura de boca, que você teve que fazer um esforço sobre-humano para tratar esse paciente, e aí você cobra o mesmo valor do outro? Eu sou muito a favor, nós aqui da Odonto SA, da individualização do tratamento. Esse negócio de ter uma tabela para tudo é muito difícil. Geralmente você só vai conhecer o paciente a partir do segundo tratamento que ele faz com você. Você anota na ficha o próximo tratamento, se tem um grau de dificuldade a mais, tem que ser cobrado a mais, tá? E outra coisa que a gente falou é que esses pacientes que têm pânico, têm medo, podem virar vendedores externos que não recebem dinheiro da sua clínica. O que é isso, gente? Isso é o cara que é apaixonado com você, gosta de você, te recomenda em todos os lugares. Eu tenho pacientes aí que eu faço postagem disso, os pacientes têm medo, eles nos acompanham direto e toda vez que eu faço uma postagem dessa, ele vai lá e reforça. Isso aí ele está fazendo, aumentando sua prova social, melhorando aí a imagem da sua clínica, a sua imagem do seu consultório perante a sociedade. Então, é proibido fazer qualquer tipo de postagem mostrando procedimento. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho visto cada coisa na internet aí de arrepiar os cabelos, tá? Então, gente, a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, você vai indicar um colega seu.
Ctrl C, Ctrl V e manda para ele, não esquecendo de não mandar isso para os seus amigos do mesmo prédio, né? Porque é uma estratégia, essa estratégia vale ouro em termos de grana. Mandar isso para um amigo de faculdade, para uma pessoa de outra cidade, da sua cidade não, tá? Isso aí é estratégia que você que é aqui, assinante aqui da Odonto SA, que você que nos acompanha, você vai ter para ganhar uma vantagem competitiva aí no seu nicho de trabalho, no seu ambiente aí, na sua região, no seu mercado, tá certo? Eu agradeço a vocês, grande abraço, tamo junto, tchau, tchau.